Você pediu com tanta fé que Deus me autorizou a falar para você qual é a sua missão aí na Terra. Foi através dessa frase que a minha vida se transformou. Ela veio para mim através de um sonho, no dia 5 de julho de 2015. Naquela época eu estava muito angustiada e buscava o sentido da minha vida, o porquê de algumas pessoas sofrerem mais do que as outras e o porquê de algumas escolhas serem diferentes de outras escolhas. E algumas traziam felicidade e outras, ao contrário, traziam problemas. Nessa época da minha vida, eu estava recém-casada, eu estudava engenharia de produção mecânica e eu era funcionária CLT há mais de 10 anos em uma empresa multinacional. A minha vida estava estabilizada, mas a angústia que estava dentro de mim era muito maior do que qualquer outra coisa. E por mais estranho que pareça isso, naquela época eu descobri que o que eu tinha não era depressão, o que eu tinha era bile negra, através de um livro que o Leandro Carnal no YouTube citou em um dos seus vídeos. Ele dizia que a bile negra tratava-se de uma espécie de angústia, algo que era como se fosse um estado de espírito do ser humano, onde as pessoas passavam a se sentir mal, a questionar o porquê da vida e ter esses pensamentos filosóficos. E se você tem de 33 a 48 anos, as chances de que você também tenha bile negra é muito grande. Eu diria que 99,9% das mulheres têm esse tipo de angústia. Então eu queria conversar com você, mulher, que está angustiada, que está querendo um porquê da sua existência, que está em busca de encontrar respostas, autoconhecimento e transformação na sua vida. Que eu também já estive nessa parte da minha vida. Eu sou do Engenho Novo, eu sou de Barueri e sou como muitas outras mulheres que vivem buscando por autoconhecimento para descobrir o motivo da vida. Hoje eu vim aqui direto da casa dos meus pais, de onde eu fui criada a minha vida inteira e continuo na cidade de Barueri, onde eu me casei e continuei morando depois com meu marido. Eu venho de uma família tradicional católica, eu fui batizada na igreja católica, eu participo ativamente na igreja católica e com muito orgulho eu gosto de dizer que sou católica. E quando esse sonho apareceu para mim, um anjo falando que Deus tinha autorizado ele a falar para mim o porquê da minha existência, a minha vida meio que mudou, ela virou de ponta cabeça. Porque o anjo pegava o meu marido, colocava ele de costas para mim no sonho, e aí ele virava o meu marido para mim e dizia, sorria. E quando o meu marido sorria, aparecia uma constelação inteira no rosto dele. E eu dizia, uau, que coisa linda! E o anjo vinha ao meu lado e dizia, a sua missão na Terra é ajudar pessoas como ele. Você percebe que uma estrela brilha mais que a outra? A constelação dele é completamente diferente da sua. E quando eu sorria, a minha parecia completamente organizada. As luzes eram todas ordenadas. E o anjo falava para mim, você veio ao mundo para ajudar pessoas como ele. Na saída daquele lugar, que foi onde eu fui pedida em casamento pelo meu marido, que é como se fosse um pôr do sol e tinha um penhasco atrás, quando eu e meu marido voltávamos pro carro, alguma coisa acontecia e aconteceu um acidente. Uma mulher batia no carro do meu marido. E quando aconteceu esse acidente durante o sonho, a filha dela e ela descia do carro e a filha começava a falar muito mal dela, dizendo que ela era uma incompetente, que olha só o que ela tinha ocasionado. E aquilo pra mim, eu vim de família nordestina, né? Minha mãe é uma pessoa muito forte, muito séria, onde até se eu brincasse com ela, ai mãe, você tá louca, ela já falava, eu não sou suas parceiras, quem você pensa que é pra me tratar desse jeito? E aí o que a gente fazia? Sempre tinha um grande respeito pela nossa mãe. Eu sou a caçula de 3 filhas. Então, naquele sonho, ver aquela menina tratando a mãe dela daquele jeito me deu um desconforto muito grande. E eu meio que defendia a mãe. Eu falava, peraí, a questão aqui já não é mais a batida de carro. Olha o jeito que você tá falando com a sua mãe. Essa questão aqui é familiar, você não pode tratar a sua mãe desse jeito. E aí eu acordava. E quando eu acordei, foi num domingo isso, e aí na segunda-feira, logo pela manhã, eu entrei pro meu trabalho normalmente. E aí digitei no Google as 2 palavras que se fixaram no meu sonho. Foi a constelação e familiar. E para minha surpresa apareceu
diversas páginas falando sobre constelação. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e fiquei encantada do que se tratava, uma filosofia de vida que veio da Alemanha, um ex-missionário católico, o Bert Helling. Só que ao mesmo tempo as crenças da minha família, da minha cabeça e de toda a minha vida começaram a pôr empecilhos para que eu não fosse conhecer aquilo. Eu, estudante de engenharia, né? Eu não tenho um leque de amigos muito grande que não sejam céticos. E na época a única pessoa mais próxima de mim que era mais aberta ao novo era a minha prima Elaine, da Chente Terapias Integradas, lá em Alphaville. Eu conversei com ela, falei do sonho, ela me apoiou muito, disse pra mim que iria me acompanhar num primeiro workshop e eu fui participar. Logo de início, eu não sei se você já participou de um workshop, é uma coisa muito louca, assim, porque você chega e parece que tá todo mundo encenando. Eu lembro que até hoje eu brinco com as minhas clientes, dizendo que na época, quando eu participei do workshop, eu pensei assim, essa mulher pagou pra todo mundo aqui. Não é possível que as pessoas estão sentindo isso de verdade. E eu falei, meu, é muita encenação, por que eles estão chorando tanto? Aí eu saí, voltei. Teve um coffee break, a gente conversou, eu e a Elaine um pouquinho, ela tinha participado do workshop, disse que sentiu bastante mesmo tudo aquilo, e eu fiquei cabreira ali, mesmo assim, né, imagina você participando de um negócio assim, e aí voltei, e assim que eu voltei, eu fiz o papel da constelada, eu fui chamada para representar o papel da pessoa que levou um tema para ser tratado. Então fui a primeira a ser escolhida. Não sei se você já participou de um workshop, mas é muito simples mesmo. Como diz o Bert Helling, o essencial é simples. Então aquela terapeuta na época, ela falou, vem aqui, você vai fazer o papel da constelada, você só vai precisar fechar o olho, abrir o olho, e eu fiz isso. E eu percebi que eu estava dentro das minhas faculdades mentais completamente, que o meu maior medo, conforme eu citei, é das minhas crenças, por eu ser de família católica, era se envolver alguma coisa espiritual, se tinha alguma coisa de espírito, baixar, encarnar, se era de alguma religião que eu não me identificava na época. E aí eu fiz aquilo, fechei o olho, abri o olho, e aí eu estava dentro das minhas faculdades mentais, estava sentindo um amor enorme por aquele homem que estava ali do meu lado, que era um outro representante, um cara esquisito, alto. E eu lembro que a primeira coisa que eu falei quando a terapeuta perguntou o que eu estava sentindo, eu falei, eu amo muito esse homem. E era estranho, porque de fato era como se fosse um amor mesmo, igual ao que eu sinto pelo meu marido. E a constelação foi se passando e em um determinado momento do workshop a gente deixa o papel, né, para que a pessoa constelada entre no próprio papel dela e harmonize o sistema dela. E aí eu deixei, eu fiquei, meu, que coisa incrível, eu senti tudo. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que vai dar certo? Será que eu consegui passar para ela tudo que eu realmente senti? Porque é uma coisa muito louca, você sente de verdade, você tem vontade de chorar, de rir, de abraçar. Então assim, a constelação, um workshop ali com várias outras pessoas que você nunca viu, é uma coisa muito viva, muito presente e faz você se empolgar muito com aquilo. E isso foi o suficiente para eu me formar consteladora familiar. A partir desse momento, a minha vida meio que fez um giro, e aí eu terminei de me formar consteladora em 2017 e na mesma semana, eu até brinco dizendo que meu filho é um óvulo constelado. Na mesma semana eu engravidei do meu filho Ravi. E pra mim foi surreal, assim, eu ser mãe, né, que já pra mim sempre foi uma coisa muito maravilhosa, eu ser mãe nessa fase da minha vida, com todo esse conhecimento sistêmico, com todo o conhecimento das leis, das frases de solução, de como me portar. Então foi uma fase na minha vida que eu acho que me senti muito realizada. Acho que não tinha momento melhor para o meu filho vir ao mundo do que daquela forma. E tendo o conhecimento que eu tenho das constelações, eu busquei o melhor tipo de parto possível para o meu filho. Eu escolhi um parto natural numa casa de parto. Eu sou pequenininha, né, como vocês podem ver, e todo mundo não dava credibilidade para eu ter um parto natural, sem anestesia, sem nenhum tipo de intervenção. Só eu, meu filho, meu marido, e na época a Ângela, minha irmã, também foi comigo no parto. E ali eu consegui
ancorar, que é trazer a energia da minha ancestralidade, trazer a minha energia das minhas avós, da minha própria mãe na hora de parir. E foi uma coisa mágica, 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 sabe? Foi uma coisa que transformou a minha vida. E meu filho nasceu em 2018. No mesmo 2018, meu pai, João, o famoso Bom Dia Brasil, aqui de Barueri, descobriu que ele tinha uma doença muito séria. E foi um baque, assim, pra mim, viver esse momento. Porque ao mesmo tempo que eu tava na melhor fase da minha vida, eu já meio que compreendia que uma das piores fases da minha vida estava por vir. Meu pai é um homem maravilhoso, ele é um homem muito... eu falo ainda porque ele é muito vivo pra mim, é como se ele não tivesse morrido. Ele era um homem muito alegre, tudo que eu sou é muito graças a ele e a minha mãe maravilhosa. É uma coisa muito louca eu ser engenheira, porque era um sonho meio que pro meu pai. Ele tinha muito orgulho de falar que eu fazia engenharia. E eu não desisti de engenharia justamente por ele, era como se eu quisesse entregar aquele diploma pra ele mesmo. Coincidência ou não, ele morreu em dezembro, e em dezembro de 2018 foi quando eu descobri que eu ia me formar efetivamente. Foi muito difícil, pensei, uma pessoa completamente humana, completamente de humanas mesmo, né, da área de humanas, fazendo um curso de exatas e engenharia de produção mecânica. Então assim, tinha muitas coisas, muitos assuntos que eu não gostava, que não me atraía, mas eu não desisti. Hoje, com o conhecimento que eu tenho das leis, eu sei por que eu não desisti. Porque eu tenho um pai forte, eu não desisto de nada na minha vida. E as mesmas coisas é com a constelação hoje em dia. A constelação mudou a minha vida, ela me transformou completamente. Eu brinco dizendo que é como se eu tivesse ganhado uma lente de contato, onde eu vejo o mundo sistemicamente. Eu não consigo mais deixar de viver a minha vida respeitando as leis, introduzindo as informações que a constelação me traz. E ela também pode fazer isso com você, com todas as pessoas do mundo. Então é uma missão que eu me comprometi, tanto comigo mesma quanto a Deus, de que eu quero espalhar a constelação para o mundo inteiro, porque todos os seres humanos merecem compreender os motivos das suas angústias. Eu quero muito, muito mesmo que você tenha acesso ao que é constelação. Eu quero muito que você se preencha de conteúdo com relação à constelação. Você, só de ter acesso às leis, a sua vida já vai se transformar. Eu tenho certeza absoluta. Eu sei que o novo assusta muito as pessoas, porque eu também já tive desse outro lado. Eu já fui a pessoa que nunca tinha ouvido falar de constelação familiar. Mas eu quero que você se permita, sabe? Que você se abra para o novo. Eu não posso, talvez, te explicar exatamente o que você vai sentir quando você assistir uma constelação ou quando você se constelar. Mas é como se você estivesse na Idade Média. Eu gosto de fazer a analogia de que constelação é uma tecnologia muito grandiosa que Deus liberou para a humanidade. Por exemplo, o Wi-Fi e o Bluetooth do seu celular. Você usa hoje em dia, você domina completamente a ferramenta, mas se você levasse essa ferramenta, tivesse a oportunidade de ir para um outro tempo, né, tempo e espaço, que fosse na Idade Média, se você chegasse com o celular lá, você iria pra fogueira, porque você seria bruxa ou bruxo. Isso é como se fosse a constelação hoje em dia. Muita gente se questiona, tem medo, tem receio, tem crença, acha que é espiritual, acha que isso não é coisa de Deus. Mas, gente, eu quero muito que o mundo conheça a constelação, e o que for necessário fazer, eu vou fazer para que isso caia por terra, porque as pessoas precisam se liberar disso, as pessoas precisam ressignificar o passado delas, elas precisam compreender que o que aconteceu no passado não dá para mudar. Você precisa entender que o momento presente não tem esse nome à toa, e quando você ressignifica o seu passado, você consegue ter força para ter um futuro grandioso, pleno, feliz. Jesus veio para o mundo justamente para nos mostrar que é possível sim viver uma vida de plenitude. Ele morreu na cruz justamente para nos livrar dos nossos pecados e nos dar a segunda chance da gente viver aquilo que é a nossa essência. Se você está vivendo a sua bile negra, se você está angustiada, se você tá querendo um sentido para sua vida, às vezes é só você parar e olhar para você mesma. Ter esse autoconhecimento, que ele é libertador. Sem dúvidas nenhuma, tudo que a gente precisa no mundo lá fora
já tá aqui dentro. Só que às vezes está quebrado, às vezes está despedaçado, às vezes falta uma peça do quebra-cabeça. E essa única peça é a única que, quando você encaixar lá, vai fazer sentido e tudo vai se resolver na sua vida. Então, não viva a sua vida no piloto automático. Não deixe que a vida tome as decisões por você. Faça as suas escolhas, as suas decisões. Se permita ter a vida que você sempre quis. Porque é isso que você merece, é isso que Deus quer de você. Eu tenho um filtro, digamos assim, que é o que eu quero pra minha vida e o que eu não quero pra minha vida. E o que eu quero pra minha vida é aquilo que Jesus passou pra gente. Eu quero amor, eu quero amar ao próximo como a mim mesmo. Na constelação não se usa perdão, eu quero poder aceitar todas as pessoas que um dia me fizeram mal ou que ainda vão me fazer mal de uma forma branda, de uma forma da qual eu consiga olhar para aquela pessoa sem julgar ela. Porque as pessoas não conseguem dar aquilo que elas não têm. Então, se elas nunca receberam algo de bom na vida, elas não vão conseguir me dar algo de bom na vida. E esse olhar para mim é o que eu chamo de olhar de evolução. Quando você é um ser humano e consegue olhar para outro ser humano sem julgá-lo. Eu acho que para mim essa é a melhor das evoluções que um ser humano pode passar. E a constelação ela traz essa transformação. É lindo de ver. E não só a constelação, existem outras ferramentas, outras pessoas, outros avatares maravilhosos que o mundo nos trouxe para nos ensinar uma lição muito linda. E você pode aprender essa lição, independente da sua idade, independente da sua profissão, independente da sua religião, independente das suas crenças, independente do seu poder aquisitivo. Hoje em dia a tecnologia está na palma da sua mão, a gente consegue transformar o mundo, a gente tem toda a história da humanidade em um clique. E isso é por algum motivo. Você não está vivo aqui à toa. Você veio ao mundo também com uma missão. E a sua missão começa quando as suas raízes estão fortes e firmes. Se você tiver necessidade, porque a gente sabe aquilo que toca no nosso coração verdadeiramente. Se você tiver necessidade de saber mais sobre isso que eu tô te falando, se você tiver curiosidade, se a sua alma, a sua mente, seu corpo te pedir mais disso, entra nas nossas redes sociais. A partir desse momento da minha vida, eu vou passar todo o conhecimento, todo o conteúdo de valor possível para as pessoas que são como eu era na época. Eu não sei como é a sua realidade, mas a minha, na época que eu assisti o vídeo do Leandro Carnal, eu era uma menina de 25 anos, foi em 2015, cheia de perguntas, cheia de limitações. Naquele mesmo ano de 2015 eu descobri que eu era disléxica. É muito difícil até pra mim falar essa palavra. Eu vim de escola pública, eu não tive acesso a cultura nenhuma, eu não tive acesso a nem aulas de filosofia. E filosofia é uma das matérias que são imprescindíveis na vida de uma pessoa. É necessário você ser amigo da sabedoria, porque é isso que significa filosofia. É necessário você buscar informação, é necessário você conhecer aonde que a humanidade está, da onde ela veio, e o mais importante, você está junto comigo e com pessoas de bem para construir essa nova sociedade. A nova era está aí e as pessoas estão sendo chamadas cada vez mais. Eu sei que se você for uma das pessoas que, assim como eu, quer um mundo melhor, mas não só para você, mas para os seus filhos, para os seus netos, você não vai mais viver no piloto automático. Você vai tomar as rédeas da sua vida. Você vai sair desse lugar de vitimização, porque a vitimização, ela te paralisa, ela faz com que você não tenha ação. Então você fica pondo a culpa no outro, quando na verdade a responsabilidade da sua vida tá, desculpa a palavra, uma merda, ou fora daquilo que você quer pra você, é totalmente sua. Você se deixou cair nesse buraco, então faça alguma coisa para sair dele. Ninguém pode fazer a sua parte, somente você. Deus, ele sempre fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. Busque conhecimento, se abra para o novo, porque Deus vai fazer a parte dele, eu tenho certeza absoluta. Eu sou Angélica Santos e eu quero muito fazer com que você embarque comigo nessa linda trajetória que são as constelações. O autoconhecimento, a transformação de A para B, onde B é a coisa mais linda do mundo. Ela nos traz benevolência, é bonito de se ver. E se você tiver ainda alguma dúvida com relação
ao fato das constelações serem tão precisas e tão impactantes e não ter nenhuma conotação espiritual, veja em Filipos, na Bíblia. Lá diz que o ser humano foi feito para prosperar, que Deus quer que a gente tome a nossa mente de coisas boas. E eu acho que isso é o que mais importa. Tome a sua mente de coisas boas que te leve a Deus, que te leve a Jesus, que te leve à paz interior. Dê o nome a Deus ao que você quiser. Seja o universo, seja uma força, seja uma energia, seja Deus, Alá. Tudo isso, o que mais importa é que te nutre verdadeiramente no seu coração. Um grande abraço, eu sou Angélica Santos e espero te ver mais por aqui.